1 Tessalonicenses, capítulo 2. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Versículo 5. Definitivamente, o objetivo de Paulo não era o de agradar pessoas, mas de fazer a vontade de Deus. Orientado pelo Espírito Santo, suas viagens eram sempre motivadas pela sua ousada confiança em Deus. Mesmo que em meio a muita luta, nenhum obstáculo era grande demais para alguém que estava disposto a dar a própria vida para que o Evangelho fosse pregado a muitos. Paulo não buscava a glória de homens, contudo, o seu amor para com os irmãos era como o amor de um pai por seus filhos. A proclamação do Evangelho o enchia do genuíno amor de Cristo, e mesmo suas próprias necessidades eram postas de lado, a fim de que de modo algum a obra de Deus fosse infamada ou atrasada. Paulo destacou algo interessante neste capítulo: a forma como os tessalonicenses receberam a palavra de Deus. Apesar da profunda consideração que nutriam por Paulo e seus companheiros de ministério, a verdade de Deus foi exaltada acima dos instrumentos humanos. Eles aceitaram a palavra de Deus tal qual ela é e começaram a ser praticantes da mesma. Observem o final do versículo 13. A palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. O conhecimento da verdade os levou à prática da verdade. Percebem a sequência, amados? Eles creram e, porque creram, obedeceram. Ao fazer uma analogia com a vida de Abraão, Tiago concluiu: Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago, capítulo 2, versículo 22. A igreja de Tessalônica tornou-se um modelo a ser seguido. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Simplesmente porque buscou seguir o supremo modelo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João capítulo 15, versículo 10. Ainda que perseguida por seus próprios concidadãos, aquela igreja decidiu sofrer por Cristo e com Cristo. Certamente, aqueles irmãos queridos eram um conforto para Paulo, um conforto maravilhoso por saber que não era vã sua labuta. Para ele era um privilégio ser um vaso escolhido de Deus para a proclamação do Evangelho. Com certeza, e agora falo em nome de todos nós que compomos a equipe do Reavivados por Sua Palavra, não fomos delegados por homens, mas chamados por Deus. E a nossa alegria e conforto está em saber que muitos têm sido reavivados, não por nossas palavras, mas pela palavra do Senhor, que está acima de toda e qualquer palavra humana. Que estamos unidos num só propósito, de exortarmos, consolarmos e admoestarmos uns aos outros, para que possamos viver por modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Por isso que hoje fazemos das palavras de Paulo as nossas. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. E de coração declaramos que vos tornastes muito amados de nós. Que Deus continue operando em nossa vida a transformação e a santificação que somente a sua palavra pode operar. Oremos, amados. Pai querido, não temos nada de bom para te oferecer, mas somente um coração corrompido pelas ranhuras do pecado. Queremos, porém, entregá-lo a ti, porque só tu podes transformá-lo em um coração manso e humilde como o de Jesus. Senhor, desejamos tanto viver de modo digno diante de ti. A tua palavra diz que precisamos pedir com fé e o Senhor nos dará. Então te pedimos, ó Deus, o Espírito Santo. Dá-nos teu Espírito, Pai de amor. Concede-nos a mente de Cristo para sermos encontrados por ti como as virgens prudentes,
como sábios que entenderão que estamos vivendo no último cenário profético da história deste mundo. Guarda-nos para o teu reino como os teus pequeninos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, amados de nós. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.